Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo o guia da igreja do Senhor Jesus, o guia do reino de Deus, o rei, o Senhor, o dirigente do reino de Deus aqui neste mundo, venha iluminar o entendimento de todos, para que todos possam entender a sua santa palavra. Eu estava ontem, eu tive assim um gozo no espírito e eu quero dividir isso com vocês, porque vale a pena a gente meditar nas Sagradas Escrituras quando lemos, não só ler para tomar conhecimentos, para encher-se de informações, não, você tem que ler a Bíblia buscando o espírito da letra. A letra, diz o texto, mata, mas o espírito da letra, o espírito da palavra de Deus é que dá a vida. Então, quando a gente lê buscando respostas, oh meu Deus, por que isso? Por que aquilo? A gente começa a questionar o que está escrito para saber. Por exemplo, eu tenho ouvido muito pessoas falando, bispo, poxa, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz de tudo, eu já fiz das tripas coração para receber o Espírito Santo e ainda não recebi. Por quê? Por quê? O que está faltando? Veja só, apenas a título de exemplo pessoal. Às vezes, nós somos apanhados de surpresa com notícias, com informações do inferno para trazerem o abatimento no nosso espírito, para causar dúvida na nossa mente e preocupação no nosso coração. Então vem aqueles pensamentos, aquelas informações do inferno. Às vezes você é pego de surpresa, não é? Já aconteceu isso com você, com certeza. Então, nesses momentos, eu penso assim, poxa, pera lá. Se eu penso, raciocino, porque meu coração fica abatido, meu coração fica tremendo, porque coração, você sabe, é o lugar onde a gente sente, é a alma que sente as emoções, as dores, os prazeres, as alegrias, as tristezas. Então, naquele momento que vem aquela notícia do inferno, aquela palavra do inferno, então, na mesma hora eu digo, meu Deus, eu não estou em pecado, eu não estou vivendo em pecado, minha consciência está limpa. O que eu tenho que temer? Se o Senhor existe, é justo, o Senhor está vendo, o Senhor está assistindo a essa situação. Então, eu não estou no pecado. Então, o que eu vou temer? Nada. Claro, se a gente deve alguma coisa, fica preocupado. Mas se a gente não deve, o que pode nos acontecer? Nada. Porque se servimos ao Deus vivo, se é verdade o que nós lemos na sua palavra e procuramos distribuir, dividir com outras pessoas, então eu não tenho que preocupar. Assim também muitas pessoas
dizem, eu já fiz das tripas coração para receber o Espírito Santo, não recebi ainda. Por quê? Por quê? Então ontem eu estava meditando nessa palavra aqui de Atos dos Apóstolos, logo no primeiro capítulo, diz assim, vale a pena, o apóstolo, o servo de Deus, diz assim, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles, pelos apóstolos, também pelas mulheres, e pelo espaço de 40 dias, quer dizer, durante 40 dias depois que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para os apóstolos, para Maria Madalena, para Maria, a mãe dele aqui na terra, enfim, os irmãos, enfim, eles viram Jesus pelo espaço de 40 dias. 40 dias. E falando das coisas, Jesus falando das coisas concernentes o quê? A respeito de quê? Do reino de Deus. Legal, né? A gente tem falado do reino de Deus há mais de uma semana, né? Há uns 10 dias, se eu não me engano, que nós temos falado sobre o reino de Deus. Jesus também falou durante esses últimos dias, aqui na terra, ressuscitado, ele falava do reino de Deus. Aí no versículo seguinte, 4, diz assim, estando com eles, Jesus com eles, determinou-lhes, olha só, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Quer dizer, Jesus deu uma ordem, uma determinação. Jesus disse para todos eles, lembra que ele apareceu para mais de 500 pessoas? Ele apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. Mas o dia em que a promessa se cumpriu, que é a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo veio para substituir Jesus. E ele veio no dia de Pentecostes, 50 dias depois. 50 dias depois que Jesus havia sido morto e ressuscitou, então o Espírito Santo veio, foi derramado 50 dias depois. Quer dizer, o Pentecoste, por isso chama-se Pentecoste. E isso é o que faz a diferença. Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Quer dizer, aqueles discípulos, a preocupação deles era o reino de Israel.
Eles estavam pensando aqui embaixo. Eles estavam pensando no reino físico. Sempre pensaram assim, o reino físico. Mas o reino físico não era o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. E o reino de Deus vem sobre nós quando somos batizados com o Espírito Santo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, o reino de Deus entrou em mim. Você também, que recebeu o Espírito Santo, que foi batizada com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo adentrou em você, então você entrou no reino de Deus, ou melhor, o reino de Deus entrou em você. Quer dizer, um reino espiritual que veio para todos. Jesus veio para todos. Ele veio trazer o reino de Deus para todos. Mas nem todos aceitam. Todos esperam o reino deste mundo. Todos esperam prosperidade, uma vida estável, uma vida de saúde, casamento, família, conquistas materiais, sucesso, viagens, glamour. O mundo, quem está vivendo no reino do mundo, quer as coisas do mundo, aspira às coisas do mundo, espera as coisas do mundo, aguarda, e quando não aguardam pela fé, aguardam pela sorte. Eles apostam nas loterias, eles apostam na sorte, para terem um reino, o reino da terra, o reino do mundo ao seu dispor. Mas esse não foi o plano de Deus. O plano de Deus, quando Jesus veio, foi para estabelecer o reino dele dentro de nós, dentro daqueles que o aceitam, dentro daqueles que se submetem a ele. Então veja que a preocupação daqueles discípulos era: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino de Israel, ou o reino a Israel? Então Jesus respondeu: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quer dizer, não fique a indagar quando vai ser. Você quer o Espírito Santo, não quer? Você quer receber o batismo com o Espírito Santo? Você vai dizer, talvez você tenha também a mesma preocupação. Quando que eu vou receber? Quando que eu vou receber o Espírito Santo? Meu Deus, quando que eu vou receber? Até quando eu vou ficar esperando? Até quando? Quer dizer, você faz perguntas, você se questiona, mostrando dúvidas, receios, preocupações, ansiedades. Quando, na realidade, você tem que simplesmente crer naquilo que Deus prometeu. A crença é na cabeça, minha amiga e meu amigo. A crença é na cabeça. Eu leio aqui, eu creio nessas palavras. E o meu coração, então, exulta de alegria por entender essas palavras, a palavra de Deus. Quando a pessoa fica preocupada com o dia, quando que vai acontecer isso? Quando? Porque as pessoas, naturalmente, elas querem ver para crer. Essa é a realidade. Ver para crer. Quando o que Deus propõe, o reino de Deus, você não tem que ver para crer. Você tem que saber a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Aí Jesus diz assim: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, virá sobre vós, vai vir sobre vós. Jesus garante
Então ele diz, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Quer dizer, você, minha amiga e meu amigo, quando é assolado por dúvidas, por preocupações, por ansiedade, quando que eu vou receber? Quando? Oh, meu Deus, quando? Quando vai acontecer? Isso é como se você estivesse perguntando, quando que eu vou me casar? Quando? Quando que o meu time vai ganhar? Quando que o fulano vai vir, vai voltar para mim? Meu marido vai voltar, minha mulher vai voltar. Quando? Esses questionamentos são para distrair a sua fé. Os questionamentos são para trazerem mais dúvidas, e dúvidas, e dúvidas. E se você tem uma resposta para essas dúvidas, vem outra dúvida, e depois outras dúvidas. São dúvidas que você deve desprezar. Você tem que focar a sua mente, o seu racional, na promessa de Deus. Jesus disse, não vos pertence saber tempos ou estações, mas o que importa saber é que recebereis o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, quer dizer, o poder de Deus, o próprio Deus, que há de vir sobre vós. Quer dizer, uma garantia garantida na palavra de Deus. É a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Não é uma informação qualquer. Isso aqui é Deus falando. E aí sim, você pode chegar e dizer, ó, meu Deus, peraí, eu já deixei o pecado, eu tenho feito os meus esforços, eu tenho feito tudo. Poxa, eu fiz jejum, eu tenho feito jejum, o senhor tem visto a minha vida. Eu não devo, por exemplo, eu não devo, como se diz, perdão para ninguém. Eu já perdoei a todos. Eu não tenho nada que venha que macular o meu pensamento, a minha mente, o meu coração. Não, eu não tenho nada contra ninguém. Eu quero que todos sejam abençoados. Eu quero que aquelas pessoas que me consideram inimigas, elas sejam abençoadas. Meu Deus, eu não tenho mais nada. O que é que falta para eu receber o teu Espírito? Quando você fala isso e cita, menciona o que está escrito, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu, está aqui escrito. Recebereis, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, que é o reino de Deus. No fundo, quem recebe o batismo com o Espírito Santo recebe o reino de Deus. O reino de Deus entra dentro dele. O Espírito Santo é o Espírito do reino de Deus. O Espírito Santo é o Senhor Jesus dentro de nós. O Espírito Santo é o Deus vivo dentro de nós. Esse é o reino que Deus prometeu desde o princípio a Abraão, a Isaac, a Moisés, etc, etc, etc. O reino de Deus não é do lado de fora. O reino de Deus é dentro da gente. Que coisa gloriosa. Mas o que você tem que focar para recebê-lo não é quando vai ser, mas aquilo que Jesus determinou há de vir sobre vós. Aí você diz assim, meu Deus, peraí, se há de vir sobre mim, por que eu ainda não recebi? Você faz aquela pergunta. Se eu não estou devendo nada a ninguém, se eu estou limpo, e eu digo dever no sentido, assim, você dever perdão às pessoas, não é dívida, não. Dívida todo mundo tem, mas é dever, assim, perdão às pessoas. Você não deve ninguém. Você está com a sua mente limpa. Você está vivendo dentro do padrão verdadeiro, da verdade. Você vive na verdade. Então, não tem que ficar preocupado, não tem que ficar perguntando quando. Você tem que simplesmente aguardar a descida do Espírito Santo.
a visitação do Espírito Santo. Aguardar é diferente. Mas eu tenho aguardado. Não, você não tem aguardado. Quando você começa a perguntar quando isso, quando que vai acontecer? Meu Deus, eu vejo tantas pessoas sendo batizadas, por que não eu? O que essa pessoa tem ou tinha melhor do que eu? Poxa, eu não estou vivendo. Quer dizer, preocupações, ansiedades, coisas assim, realmente satânicos, pensamentos satânicos. Você tem que esperar. Por exemplo, como que eu tenho que aguardar? Como que eu tenho que esperar? Ô bispo, preste atenção. Você já fez o que tinha que ter sido feito. É ou não é? Você arou a terra, limpou a terra, quer dizer, tirou tudo que não prestava de dentro do seu coração. Você está limpo, a terra está limpinha. A palavra de Deus já chegou. Você aceitou a palavra de Deus dentro da sua cabeça. E o seu coração está alegre por conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Então, amiga e amigo, é só aguardar o crescimento, porque nós semeamos a semente da palavra, mas é Deus que faz nascer a semente, multiplicar, crescer e etc, etc, etc. Nós fazemos a nossa parte, o agricultor faz a parte dele, ara a terra, limpa a terra, tira as pedras, tira o capim, tira a erva daninha, limpa a terra, aduba a terra e lança a semente. E o que ele faz? Todo dia ele vai lá para ver se já nasceu? Não. Ele aguarda. Ele fica tranquilo, vai cuidar de outras coisas, mas tranquilo, naquela expectativa de que no tempo certo a semente vai nascer, vai brotar, vai crescer, vai multiplicar e a colheita será abençoada. É isso, minha amiga. Aguarde. Aguarde o resultado. Aguarde a promessa de Deus. Jesus disse assim, muito legal, ele disse para os discípulos, olha, ele determinou, não disse não, ele determinou que não se ausentassem de Jerusalém. Aí você pergunta, pô, mas peraí, bispo, eu não estou em Jerusalém, nunca fui, eu gostaria até de ir, mas Jerusalém é isso, minha amiga. Pensa comigo, Jerusalém é você estar no Espírito, que os discípulos estavam naquela altura. Eles estavam aguardando. Eles esperaram em Jerusalém. Muitos não esperaram. Você vê, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, de uma só vez. Mas, quando o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes, só tinham 120 pessoas. Por quê? Somente 120 pessoas estavam aguardando. Só elas estavam aguardando. Então, essa é a diferença. Você quer receber o Espírito Santo, mas você não está aguardando a chegada dele. Você está ansiosa, você está preocupada, você está preocupado, você está perguntando por que isso, por que aquilo. Enquanto você fica nessa muvuca de preocupações, de pensamentos fúteis e vãos, não acontece nada. Porque isso mostra ansiedade. Você não tem que ser ansiosa, ansioso para receber o Espírito Santo. Você tem que manter viva a chama da fé na palavra de Deus, da promessa de Deus. Aguardai, não se ausentem de Jerusalém, quer dizer, não se ausente dessa promessa. Não deixe essa promessa sair do seu pensamento. Eu vou aguardar. Eu já limpei a terra, eu já arrumei tudinho direitinho, está tudo certinho. Então, agora eu estou só esperando que ele venha a mim, porque eu não posso mais fazer nada. Eu não posso ir a ele agora. É ele que tem que vir a mim. É ele que vem. O reino de Deus chega até a mim. Não é eu que chego no reino de Deus, é o reino de Deus que chega até a mim quando o Espírito do reino de Deus, que é o Espírito Santo, vem e entra na minha vida. Aí já era.
aí já era. Você pode ter certeza. E eu vou dizer para você uma coisa. Muitas pessoas que estão me assistindo nesse momento, ouvindo essa mensagem, vão ser batizadas hoje mesmo. Porque caiu a ficha. Ah, meu Deus, é aí que eu errei. Puxa, graças a Deus. Graças a Deus que a ficha caiu e você hoje mesmo recebe o Espírito Santo. Se está tudo limpinho, se está tudo arrumadinho, você consertou a sua vida, você tirou as perebas, você tirou as cascas de feridas que você carregava na alma, você tirou as pedras, você tirou o capim, você tirou tudo que não prestava, você deixou de lado, você virou as costas para tudo que era errado que você fazia, deixou a mentira, enfim, você fez o seu trabalho, a obra que você teria que fazer. É o que Jesus falou. Ele diz assim, não fique a pensar no dia, no tempo. Isso é o Pai que resolveu. O tempo que você vai receber o Espírito Santo é o Pai que vai decidir, não é você. Você simplesmente aguarda. E quando a pessoa aguarda, ela se mantém firme na fé. É ou não é? Por exemplo, apenas a título de exemplo, com licença. Você que está noivo, que está aguardando esse dia, o dia do casamento. Eu vou falar por mim, puxa vida. Que coisa maravilhosa, sabe? Aquela expectativa, poxa, de realizar aquele sonho, de ter encontrado a pessoa certa, certíssima. E no dia em que nós nos casamos, puxa vida, aquela semana, puxa vida, eu contava os segundos, minutos, as horas, para que chegasse no sábado e eu estivesse realizando o meu sonho. E a Esther da parte dela também. Quer dizer, a gente aguardava, de certa forma, com ansiedade, a chegada do sábado. Mas já estava preparado, os convites do casamento distribuídos, etc, etc. Então, já sabia disso. Mas eu quero que você foque o que você espera, o que você aguarda. Quer dizer, aqueles momentos que antecederam, aqueles dias que antecederam o dia do casamento, a gente trabalha com ânimo, com alegria, a gente levanta cedo, a gente começa a fazer as coisas que tem que fazer com prazer, porque as horas estão passando, puxa vida, vai acontecer. Quer dizer, isso se chama fé. Você tem certeza absoluta que vai acontecer, você não se importa se vai ser no sábado seguinte, se vai ser no domingo, não. Se importa, você fica crendo, aguardando com aquela expectativa gloriosa, aleluia. Eu sei que agora o meu Senhor vai vir. Entendeu, amiga e amigo? Eu não sei se eu expliquei direito, eu não sei se você entendeu, mas pode ter certeza, aqueles que entenderam, estes estão sendo iluminados, não pelas nossas palavras, mas pelo Espírito Santo, que almeja fazer morada dentro de você. Ele quer mais, ele tem mais interesse em fazer morada em você do que você precisa. Porque quando ele vem sobre você, aí o que acontece? Você será mais uma testemunha viva da ressurreição do Filho dele. Porque eu não vi Jesus ressuscitar. Aliás, eu não vi nada de Jesus. O que eu sei a respeito dele está escrito na sua palavra. Então, tomei informações pela palavra, eu não vi Jesus. Mas
o dia que eu recebi o Espírito dele, acabou. Eu me tornei uma testemunha viva, testemunha presencial. Eu vi pela fé o meu Senhor vir sobre mim na pessoa do Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, eu saí querendo levar para outras pessoas essa grandiosidade, essa preciosidade, esse tesouro inestimável, que vale mais do que todo o ouro, toda a prata, toda a glória, toda a riqueza que o mundo oferece. É o reino de Deus dentro da gente. Não tem nada mais glorioso. Só quem recebeu sabe isso. E quem não recebeu, mas tem essa expectativa, já está no aguardo, né? Está aguardando, é como Jesus disse, aguardai em Jerusalém, esperai em Jerusalém. Não se ausente de Jerusalém, quer dizer, não se ausente desta fé, dessa crença, dessa certeza, porque ele vai vir. Se você estiver preparada, você vai receber. Se você estiver entre aqueles que estão lá, que vão me aguardar, você vai receber. Agora, se você estiver fora, não posso fazer nada. Mas ele diz, é muito legal isso. Isso aí é muito bacana. Não se ausente desta fé. Então, amiga e amigo, eu não sei se você já percebeu. Hoje, nós vivemos num mundo... Antigamente, a gente tinha que assistir os jornais, ou ler jornais, ou assistir o jornal na televisão, para ter informações. Hoje, as informações estão dentro do nosso bolso. Quando nós tiramos o celular do bolso, nós temos acesso à informação imediata. É ou não é? Quer dizer, hoje o mundo está cheio de informações, entretenimentos, coisas extraordinárias e coisas desagradáveis, destrutivas, do inferno. Então, hoje, o mundo está dentro do nosso bolso, o dia inteiro, 24 horas por dia. É só abrir e nós entramos no mundo. O diabo, minha amiga e meu amigo, aproveitou essa avalanche de informações para distrair as pessoas, para se esquecerem da promessa de Deus, para se esquecerem de que o Espírito Santo vem sobre elas. Então, quanto menos informações você tiver das coisas do mundo, melhor para você. Mais forte será a sua fé, mais firme será a sua fé. E você vai estar mais preparada, aguardando a vinda do Espírito Santo. É claro que se por acaso você quiser se distrair, lembra quando fazemos o jejum de Daniel? O jejum de Daniel é um jejum de informações, justamente para isso, para que a pessoa foque a sua mente, seu coração, toda a sua força, todo o seu pensamento naquilo que está prometido. Isso é não se ausentar de Jerusalém, é ficar em Jerusalém, é aguardar em Jerusalém a promessa do Pai. A promessa do Pai que de mim ouviste, Jesus disse. E ele está a falar com você, está falando com você, com certeza agora. Poxa vida, aleluia. Entendeu? Então é aguardar. Você já fez a sua parte, limpou o terreno, você já tirou o capim, você tirou as pedras, você tirou tudo, as mágoas, ressentimentos, etc. Você se limpou, você está limpa, está pura, a semente da palavra já entrou na sua mente, você então agora aguarda. E aí o resto é com o Espírito Santo. É só ele que pode fazer. Pode ter certeza que isso vai acontecer com você hoje mesmo. Se não for hoje, vai ser amanhã. E se não for amanhã, vai ser depois da manhã. Mas você pode ter certeza, vai acontecer. Você não vai morrer. Você não vai passar para a eternidade sem que isso aconteça. Deus abençoe a todos e até amanhã. Aliás, deixa eu falar para vocês, não esqueça, amanhã vai ser o primeiro capítulo
de Paulo, o apóstolo, amanhã no UNIV. Eu não sei o horário, mas está lá no UNIV, você amanhã pode entrar e ver essa série muito bacana. Deus abençoe então a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. 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 Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, o guia, o verdadeiro guia, o único guia da verdade, na verdade e em verdade, venha conduzir a sua mente, seus pensamentos, seu coração. Porque quando Ele conduz os nossos pensamentos, quando Ele conduz o nosso coração, então há paz. Nós temos paz. Do lado de fora é guerra, porque o mundo jaz nas trevas, o mundo jaz no maligno. Jesus disse, o Espírito de verdade. Ele não falou o Espírito da verdade, não. Ele falou o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Aí eu fiquei pensando, pensa comigo, ajuda a meditar nisso. Agora você entende por que o mundo vem vivendo de guerra em guerra. É ou não é? Quando foi que houve paz nesse mundo? Nunca houve paz no mundo depois da queda de Adão e Eva. Nunca, nunca. Sempre houve guerras, guerras e mais guerras, e mortes, e mortandade, e maldade, e perversidade. Sempre houve injustiça, e sempre vai haver injustiça, porque esse mundo jaz nas trevas, jaz no maligno. Esse mundo é do diabo, ou melhor, está nas mãos do diabo. Essa é a realidade. Por isso que não há paz. É impossível ter paz, porque se o Espírito de verdade, se o mundo não pode receber o Espírito de verdade, então como é que vai estar o mundo? Nas guerras. Mas isso não significa que você não possa ter a paz que o Espírito de Deus, o Espírito de verdade, dá. Você pode ter essa paz. Aliás, diga-se de passagem, olha só que bacana, que o Espírito Santo é grandioso. Olha só, você às vezes toma uma decisão, e eu posso falar isso com você porque eu tive uma experiência sobre esse assunto. Quando você toma uma decisão precipitada no seu coração, você quer aquilo no seu coração, e mais tarde você se arrepende de ter tomado aquela decisão, o que acontece? Você não tem paz, porque aquela decisão não foi de acordo com o Espírito de verdade, não foi de acordo com Deus. Você seguiu os desejos do seu coração e tomou aquela decisão, contrariando a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Porque quando se faz a vontade de Deus, quando a gente sabe a vontade de Deus e faz, a gente tem paz. Paz, perfeita paz. Quando a gente, mesmo tendo o Espírito Santo,
presta atenção, hein? Mesmo, eu tive essa experiência, mesmo tendo o Espírito Santo, mas o meu coração se inclinou para uma decisão errada, contrariando a vontade de Deus. E eu insisti com Deus naquela oportunidade. Eu fiz um desafio, eu provei a palavra. Eu disse para Jesus: Senhor, tu disseste em João 15:7, se vós estiverdes em mim, o Senhor Jesus disse isso, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Então eu disse: olha, Senhor, o Senhor está em mim. Eu estou no Senhor. As tuas palavras estão em mim. Agora, eu estou te pedindo isso que está aqui. Aí eu fiz um pedido pessoal. Eu quero isso. Eu quero isso. O meu coração queria aquilo. E aí o que aconteceu? Ele me deu. Só que no desenrolar dos dias, eu fui notando que eu não tinha paz. Eu não tinha paz. O meu coração estava alegre, mas na minha cabeça não havia paz. Então tinha alguma coisa errada. Por quê? Porque eu quis impor a vontade do meu coração para Deus. E Deus permitiu. Ele me satisfez. E eu aprendi. E quando chegou um determinado momento, eu descobri que besteira que eu fiz. Mas agora eu já empenhei a minha palavra. Como é que eu vou voltar atrás? Então se humilha, seja envergonhado, seja humilhado, seja lá o que for, mas faça aquilo que é a vontade de Deus, mesmo que o seu coração seja envergonhado, contrariado, humilhado, etc, etc, etc. Mesmo que você seja humilhado, envergonhado. Isso aconteceu comigo. Então, amiga e meu amigo, quando a gente tem o espírito de verdade, nós temos o espírito da fé, de certeza que Deus é conosco e temos paz. Quando não há certeza, que é o caso de muitas pessoas que perguntam, bicho, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Quer dizer, tem dúvida. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, não tem dúvida nenhuma, zero. Ela sabe que tem, porque o Espírito Santo confirma nela que ele está com ela. Então a pessoa, quando tem o Espírito Santo, ela fica em paz. Quer dizer, quando há a fé, a verdadeira fé, a fé inteligente, a fé que pesa, pensa, não a fé que se manifesta de forma religiosa. As pessoas fazem os seus costumes, praticam os seus costumes fervorosos, religiosos, mas não é a fé. A verdadeira fé é quando você crê na palavra de Deus, e isso é algo aqui na sua cabeça, você crê e vai fundo, 100% naquilo que você crê. Você mergulha. Por que você mergulha? Porque o Espírito Santo confirma também, através da paz, ele te dá o sinal de paz, que você está no caminho certo. Você está na vontade de Deus. Mas quando não há paz,
mesmo tendo o Espírito Santo, porque não é a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo, ele fala, ele instrui, ele dá sinais claríssimos de que não é a vontade dele. E eu disse, oh meu Deus, me perdoe. Eu errei, eu falhei, eu desafiei a tua palavra, o Senhor me atendeu, mas eu não quero mais. Agora, o Senhor disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e será feito. Então eu peço que o Senhor desfaça a besteira que eu fiz, pelo nome, pela tua misericórdia. E Deus fez. Ele me deu coragem para desfazer aquilo que eu tinha empenhado a minha palavra, a minha honra. Mais vale você ter paz com Deus do que você ter paz com os homens. Para você ter paz com Deus, muitas das vezes, você tem que ter problemas, né, entre o mundo ou no mundo. Porque o mundo não aceita a sua fé. O mundo não aceita que você tenha o Espírito Santo, o Espírito de verdade. Porque o mundo tem o Espírito da mentira. Como que o Espírito da mentira vai combinar com o Espírito da luz, da verdade ou de verdade? Então, quando Jesus disse que o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, quer dizer, se o mundo não pode receber o Espírito de verdade, o mundo vai viver em guerra, sempre vai ter guerra. Não vai haver paz nunca, jamais, e em tempo algum. A não ser quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar e vier, e então reinar neste mundo por 1000 anos. Nós temos um milênio, quando Satanás, o espírito da mentira e de mentira, vai ser aprisionado por 1000 anos e todo o seu inferno. E então o mundo vai viver durante 1000 anos em paz, porque o Senhor Jesus pessoalmente estará junto com seus servos, seus anjos, conduzindo este mundo. Mas até lá, minha amiga e meu caro amigo, não vai haver paz. Não tem dinheiro que consiga a paz. Não tem riqueza. Não tem nada nisso. Não tem negócio. Não tem jeito. A guerra vai sempre acontecer. E quando fala em guerra, é guerra mesmo. É morte, é mortandade. É sacrifício de crianças, velhos, adultos, todas as pessoas. Não importa. Guerra é guerra. A guerra significa morte. Guerra é, digamos assim, sinônimo de morte. Essa é a realidade. O mundo não pode receber o Espírito de verdade porque vive na mentira, vive de engano, vive de trapaças, de sujeira, de imundícia. Eu posso falar isso com vocês. Eu posso falar porque nós vivemos neste mundo. Porém, a diferença é que dentro da gente há paz. A paz do Espírito Santo, a certeza, a convicção de que Ele é conosco, que Ele nos conduz em toda a verdade. E eu falo isso lembrando aqui daqueles dias difíceis que eu vivi num conflito entre a mente e o coração. Meu coração alegre, mas a minha mente não tinha paz. Havia uma dúvida pequenininha, mas aquela dúvida pequenininha, ela não me deixava em paz. Até que eu despertei para a vontade de Deus e então abri mão
da vontade do meu coração, sacrifiquei os desejos do meu coração e entrei em paz com Deus. Quer dizer, o espírito de fé, o espírito da fé que Deus nos dá com o Espírito Santo, ele nos dá sensibilidade para discernir entre a vontade de Deus e a vontade da carne, ou do coração, ou do homem, ou do mundo. E a gente tem que escolher. Porque Deus não impõe a sua vontade. Ele mostra a sua vontade. E quem tem juízo, obedece, e faz, e segue. Quem não tem, sofre as consequências. Você entendeu, minha amiga, meu caro amigo? Nós estamos falando de vida, nós não estamos aqui falando de religião, de igreja universal, nada disso. Nós estamos falando de vida, a vida prática, na prática. Então, o Espírito Santo é extremamente, é o máximo de Deus em nós. É Jesus em espírito dentro de nós. É o Pai, o Deus Pai, conduzindo seus filhos em toda a verdade. É isso aí. Então, se você estiver em dúvida, você crê, você tem o Espírito Santo, mas você tem uma dúvida com respeito a uma atitude, a uma escolha que você fez, você tem uma dúvida, não vá em frente, porque não há paz. Essa escolha que você fez, você não tem paz. Mesmo que essa falta de paz seja apenas 0,0001%, já é suficiente para mostrar, é um sinal de Deus que não é a vontade de Deus. Então pare. Quando há dúvida, pare. Não siga adiante. Esse é o que manda o racional, a inteligência. Você vai caminhando e vê que o caminho está se estreitando, está se apertando e que a coisa vai ficar feia, você tem que parar e pensar, peraí, eu não posso continuar. Então você viu sinais, por exemplo, você viu sinais na outra pessoa que você já até marcou o casamento. Você viu sinais na outra pessoa que não vai dar certo, não vá em frente, pare. Pare. Porque você tem dúvida. Porque tudo o que não provém de fé ou da fé é pecado, é errado, contraria a vontade de Deus. O que é pecado? Pecado é tudo que contraria a vontade de Deus. É isso aí. Contrariou a vontade de Deus é pecado. Então, se você não viver pela fé é na segurança, na certeza, na paz. Quando você vive na fé, você vive na paz. Mas, se você, por acaso, empenhou a sua palavra, honrou a sua palavra, seguindo uma fé do seu coração, do seu sentimento, então, minha amiga, meu amigo, você não vai ter paz, porque o coração é enganador. Ele é enganador. Aí você diz assim, bispo, mas Deus promete nos dar um novo coração, um novo espírito e um novo coração. É verdade. É verdade. Mas coração é coração. Coração é sentimento. Quem tem juízo ouve a voz do Espírito. Por isso que Deus nos dá o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, aqui na cabeça. Ele nos diz o que tem que ser feito. E se a gente não quer seguir, obedecer e quiser satisfazer o desejo do seu coração, vai se dar mal, com certeza. Eu tive essa experiência pessoal.
logo na minha juventude. Eu tive essa experiência. Sabe lá o que é você conhecer uma outra pessoa, uma jovem, gostar e crer no seu coração que é da vontade de Deus, crer no seu coração que pode casar, que deve casar, porque tudo indica que vai dar certo, as condições são favoráveis, mas lá no fundilho da alma, do espírito, na cabeça, existe um pontinho de dúvida. Então, eu fui levando, quase que em 3 meses, eu namorei, noivei, quase casei, já tinha as coisas até prontas para casar, tudo pronto. Mas uma única palavra que eu ouvi da outra pessoa, aí foi a gota d'água. Quando eu vi, realmente não é a vontade de Deus. A jovem era de Deus, eu creio que ela até hoje é, mas não era compatível comigo, e eu não era compatível com ela. Não ia dar certo. Então, até porque eu sempre orei e pedi a Deus, meu Senhor, não me deixe casar mal. Não me deixe nunca casar mal. Ele ouviu a minha oração. Porque eu sei que se eu casar mal, vai ser difícil manter-me na fé. Eu era solteiro, enfim, já faz muitos e muitos anos atrás. Então, amiga, eu aprendi com essa experiência que não foi nada agradável, foi bem desconfortável, porque na igreja que nós frequentávamos, os pastores, bispos, os membros, ficavam olhando para mim assim e diziam assim entre si: esse rapazinho é muito volúvel, ele não sabe o que quer. E teve até um pastor, um bispo dessa antiga igreja que eu frequentava, que a Esther, na época minha noiva, foi falar para ele ser o padrinho do nosso casamento. Ele disse: minha filha, esse rapaz não tem futuro. Ele é muito inconstante, ele é volúvel. Você vai fazer um mau negócio. Um mau negócio. Sabe o que aconteceu? Esse bispo depois largou a mulher e fugiu com outra. E eu é que era volúvel. Você vê como a história é engraçada, né? Então, amiga e amigo, é para o seu próprio bem. Eu não estou aqui fazendo apologia da Igreja Universal do Reino de Deus. Não. A Igreja Universal do Reino de Deus tem as suas portas abertas para atender a necessidade de todas as pessoas. Qualquer que seja o problema, tem um dia especial só para atender aquele problema. Por exemplo, hoje, quarta-feira, então, as pessoas que querem receber o Espírito Santo, hoje é dedicado ao ensinamento e busca do Espírito Santo. Quarta-feira é reunião que está voltada para as pessoas interessadas em saber o que o Espírito Santo quer em suas vidas, ou aquelas pessoas que querem receber o Espírito Santo. Então, as reuniões correm nesse espírito de levar as pessoas, dar às pessoas o que elas mais precisam, que é o Espírito Santo. Então, na quinta-feira, por exemplo, trata do amor inteligente. Assim como existe a fé inteligente, existe o amor inteligente.
Um amor inteligente é muito inteligente, porque ele faz você chegar, fazer as contas e chegar à conclusão, não vai dar certo não, então não vou em frente. E não segue a voz do coração. O amor inteligente não dá atenção ao coração, dá atenção ao que diz a razão, aos fatos. Aos fatos. E aí a pessoa pensa, pesa, avalia e então toma a decisão. Então, quinta-feira tratamos do amor inteligente. Inclusive, Renato e Cristiane estão todas as quintas-feiras aí no Templo de Salomão orientando as pessoas, dando o melhor deles, porque eles sofreram. Eles passaram por momentos difíceis no casamento, durante 12 anos. Mas graças a Deus, que Deus os formou de forma tal que hoje eles são professores. Eles ensinam, não teoria, não teologia, mas a prática da fé inteligente, do amor inteligente, porque se existe fé inteligente, existe o amor inteligente. A fé e o amor e a esperança. É como o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, disse: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor, que é o Espírito Santo. Coisa gloriosa, coisa magnífica. Dá vontade de sair voando, de tanto gozo que a gente tem em saber e andar seguro, firme nesta fé, sem qualquer dúvida. Porque quando você está na fé, de fato, de verdade, você tem paz. É o Espírito Santo que dá essa paz, que é a vontade dele. Ele confirma com a paz. A paz é um sinal dele dentro de você. Aí você vai nadando de braçada. Aí depois é só correr para o abraço, como eles dizem por aí. Mas se não há paz, é o Espírito Santo que está mostrando que tem alguma coisa que não está indo bem, que não combina com a vontade dele. Pense bem, minha amiga, meu amigo. Pense bem. Vale a pena você participar dessa aula de casamento blindado, porque é a sua vida, é o seu futuro aqui na Terra. E se você casa mal, já era. E eu sabia, eu tinha consciência de que se eu casasse mal, dificilmente eu iria continuar na fé. Porque enfim, a bem da verdade, quando Deus fez os céus, a terra, tudo que Deus fez, os animais, tudo com perfeição, depois ele fez o homem e fez a mulher do homem, para que os dois fossem uma só carne. Então o casamento é algo muito sério, que envolve toda a sua eternidade, pela fé. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês. E o Espírito Santo, o Espírito Santo, só em pronunciar o nome dele, a gente já sente vigor, força, encorajamento, fé. A fé floresce, porque o Espírito Santo é o Espírito da palavra de Deus, é o Espírito do Altíssimo, o ressuscitador, aquele que usa os nossos corpos como
templos, moradas da sua presença, que é o que agrada a Deus. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, mas tão grande, tão grande. É como eu tenho falado, se ele fosse de carne e osso, o mundo inteiro, o universo, não o suportaria, não daria para ele, é muito pequeno, porque ele é muito grande. Então, ele se faz, ele é espírito, Deus é espírito. Aí sim, em espírito, ele pode morar em você, em mim e em todas as pessoas, simultaneamente. Ele pode morar, residir, fazer morada, fazer o seu templo vivo, para que nós todos venhamos a santificar o nome dele, o nome de Deus, aleluia, o nome que o mundo rejeita, o nome que o mundo blasfema, o nome dos nomes, o nome dos nomes, o nome do Altíssimo, que não foi revelado nem para Abraão, nem para Isaac, nem para Jacó, muito menos para Moisés. Para Moisés ele disse: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Mas para nós, ele se revelou. Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Jesus Cristo. Pai é o Senhor. Jesus é o nome do Filho. E Espírito Santo. Espírito Santo é o Espírito de Deus. Pai, Filho e Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa trindade única se revela apenas para os que são gerados de Deus, os que são gerados, nascidos da água e do Espírito Santo. Aleluia. Coisa extraordinária, gloriosa, que tem que acontecer com você que está me assistindo. Tem que acontecer. Jesus disse: aquele que nasce da água e do Espírito é Espírito. Quem é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da vontade do homem é nascido da vontade do homem. O que é nascido do sangue é sangue. Mas o que é nascido do Espírito tem a natureza espiritual, tem a natureza divina. E essa natureza é por toda a eternidade. Não é para viver 70, 80, 90, 100 anos, não. É para viver a eternidade. Aleluia. Ah, minha amiga e meu caro amigo, não tem nada a ver com religião A, B, C, não tem nada a ver com denominação A, B, C, D, nada disso. Tem a ver, sim, com os filhos de Deus, quer dizer, nascidos de Deus, nascidos do Espírito Santo. Quando nós nascemos, os nossos pais, porque tinham autoridade, eles nos deram um nome. Deu um nome para você, deu um nome para mim. E o nosso nome foi escrito, foi registrado no cartório. Nós carregamos esse nome por
toda a nossa existência aqui na Terra. Mas quando passamos para a eternidade, então esse nome já não tem mais valor, efeito. Por quê? Porque vamos começar uma vida nova. Quer dizer, vamos começar uma vida nova aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo, aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo. Vão viver uma vida nova e eterna. E o nosso nome não será mais o nome que nós tivemos aqui na Terra, porque aqui na Terra nós tivemos o nome que os nossos pais nos deram, mas na eternidade nós vamos ter um novo nome. Um novo nome. O nosso novo nome ainda está oculto para nós aqui na Terra, mas vai ser revelado quando nós nos encontrarmos com o nosso eterno Pai. Aleluia. Entendeu, amiga e amigo? Por isso, muito legal. Puxa vida, isso é muito grande. Por isso Jesus disse assim, olha só. Ele disse, não me escolhestes vós a mim, falando para os discípulos, os seus seguidores. Não me escolhestes vós a mim, foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós e nomeei, quer dizer, vos dei um nome. Vos dei um nome. Obviamente, o nome que Deus nos dá é eterno. Vos nomeei, vos dei um nome, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Quer dizer, o fruto dos nascidos da água e do Espírito Santo tem que permanecer, porque são frutos do Espírito Santo em nós, através de nós. Que coisa magnífica, maravilhosa. E aí diz assim, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não por 90, 100 anos, nada disso, mas por toda a eternidade, a fim de que tudo quanto em meu nome, pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Deus nos deu um nome, não só um nome novo, que ninguém sabe, só Ele, que vamos saber só quando estivermos lá com Ele. Mas, além do nome que nós recebemos novo, nós recebemos o nome dele. Então, você que nasceu de Deus, você tem o seu nome registrado no livro da vida. Só Deus sabe. E você só vai saber quando chegar lá. Mas você tem um nome. O nome de Deus. Você carrega o nome do seu Pai, por enquanto. Que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim que você é considerado entre os seus colegas, amigos, parentes? Ah, você é cristã. Alguns chamam a gente de evangélico e dizem, isso aí são os bobos, são os ignorantes, são os fracos que dependem da religião. Coitados. A gente entende porque são carne, são nascidos da carne, são nascidos do sangue, são nascidos da vontade do homem, não são nascidos de Deus, não conhecem o Pai. Eles não conhecem o Pai.
Eles não sabem o que é ser escolhido por Deus. Não fomos nós quem escolhemos o Pai. Não fomos nós que escolhemos Jesus. Foi Jesus que nos escolheu. Ele que nos escolheu. Ele, puxa vida, isso é muito grandioso. Minha amiga e meu amigo, esta é a herança dos verdadeiros filhos de Deus. Quem é filho de Deus conhece o Pai. E o Pai reconhece os seus filhos. Porque o Pai, na pessoa do Espírito Santo, vive neles. Então, isso é grandioso, glorioso, magnífico. E é bom você saber disso, porque esse conhecimento, essa consciência de fé, que só os nascidos da água e do Espírito Santo têm, quando enfrentarem desertos, dificuldades, tribulações, lutas, problemas, não venhamos esquecer que a nossa glória nos espera lá na eternidade. Aqui é guerra, aqui é luta. O espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Mas quem é nascido do espírito, é espiritual e vence todas as tribulações, as lutas, as dificuldades, vence as injustiças, vence tudo. Por quê? Porque é espírito, tem a natureza de Deus, do Pai, tem a mesma natureza do Pai. Muito legal isso, muito glorioso. Minha amiga e meu amigo, graças a Deus por isso. Por isso, você que me assiste e que diz, ô bispo, puxa, eu queria ter essa alegria, eu queria ter essa convicção, eu queria ter essa certeza. Você pode tê-lo, claro. Só pelo fato de você querer ter, isso já é um sinal de Deus dentro de você. Já é um sinal. Agora, por que ainda não aconteceu o seu batismo com o Espírito Santo, o seu novo nascimento? Porque entre muitas coisas que o mundo oferece, tem a palavra de Deus viva com você. Então você fica dividida entre o que Deus oferece, que é o reino dele, e o reino deste mundo. Então, você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, não foi gerado pelo Espírito Santo, provavelmente porque os seus pensamentos têm estado divididos entre agradar a sua carne e agradar a Deus, ao Espírito Santo. E aí, dividido, não acontece, porque falta o elemento que faz acontecer esse milagre, que é a fé. A fé, por menor que seja, ela é capaz de mover montanhas. Jesus disse isso. Quanto mais fazer de você uma nova criatura. Deus é o Todo-Poderoso, nada é impossível para ele, nada. Tudo ele pode. Ele falou para Abraão, olha, Abraão, daqui a um tempo você vai ter um filho. E Abraão pensou que o filho seria o filho da escrava. Não, Abraão, o escravo que ele tinha, fiel. Deus falou, não, Abraão, o filho vai nascer de você e da sua mulher. Vai ser de vocês. E a Sara riu. Ela riu. Como que uma mulher de 90 anos vai dar à luz uma criança? O meu marido, 100 anos. Como é isso possível? É porque, coitados, eles não tinham a ideia, não tinham a visão, o entendimento
da grandeza de Deus. Hoje nós temos, você já viu milagres, você tem visto milagres. Se não viu ainda milagre na sua vida, você tem visto milagres na vida dos outros. Nós temos postado aqui. Você tem conhecimento do poder de Deus. Mas por que esse poder de Deus ainda não se materializou na sua vida, fazendo de você uma nova criatura? Porque você tem dividido seus pensamentos entre os pensamentos de Deus e os pensamentos seus deste mundo. Como nós falamos ontem, você quer, porque quer, cuidar da sua própria vida. Você quer ter o controle da sua própria vida. Quando você vem na igreja, você entrega, Jesus, está aqui a minha vida. Mas quando você sai da igreja, você pega de volta a sua vida, porque você não quer dar 100% para Deus. E eu conheço isso, porque eu já passei por isso. Eu já tive nessa fase antes de nascer de novo. Na igreja, eu levantava os braços. Está aqui a minha vida, Senhor. Mas quando eu saía da igreja, eu pegava de volta a minha vida e queria controlar as minhas vontades, ter o controle da minha vontade. Aí não podia acontecer nada. E é isso que tem acontecido. Não é que você cometeu pecado, não é que você caiu, nada disso, não é que você errou. Não! Deus, se Deus escolheu você, minha amiga e meu caro amigo, você está escolhida. Agora, só falta você entregar. Deus escolheu você. Jesus diz assim, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Eu vos escolhi. E vos escolhi e vos nomeei, quer dizer, vos dei o nome. O seu nome só vai ser conhecido quando você estiver comigo, lá em cima. Enquanto você insistir em ter o controle da sua vida aí na terra, não vai acontecer o novo nascimento. Então Deus está esperando por você, está esperando você chegar no altar, está aqui. Eu entrego a minha vida por inteiro. Oh, meu Senhor! E a gente tem pregado, ensinado, orientado, mas eu sei que a carne muitas vezes fala mais alto do que o Espírito. O Espírito fala, mas só acontece quando a pessoa está bem, Senhor. E isso acontece quando a pessoa chega no fundo do poço. Lá no fundo do poço, que não tem mundo, que não tem aquele tititi, aqueles comentários, aquelas críticas, aquelas coisas, aquelas cobranças da parentela, dos amigos, dos colegas de trabalho, da escola, que não tem tititi, você está sozinho lá no fundo do poço, aí você diz, realmente, acabou. Eu não tenho quem mais confiar. O que eu posso fazer? Está aqui minha vida. Mesmo assim, ele aceita você. Mesmo estando lá no fundo do poço. Por isso que Deus permite que nós cheguemos no fundo do poço. Por isso que ele nos leva para o deserto, sabia? Ele nos leva para o deserto para poder falar no nosso coração. Ele nos leva para o deserto, porque no deserto não tem tititi, não tem nhenhenhê dos familiares, não tem atração nenhuma, não tem divertimento nenhum, não tem internet, não tem água, não tem comida, não tem nada, não tem sombra e água fresca. Não, no deserto, o deserto durante o dia é causticante e à noite é terrivelmente frio. Chega a queimar
de tanto frio. Então, o deserto é para que a gente finalmente chegue ao ponto, pronto, tudo bem, Senhor, está aqui a minha vida, eu não quero mais controlar, tá bom, está aqui, pronto, eu me entrego, eu me rendo, acabou, está aqui, tudo. Ele está esperando chegar esse momento. Quem sabe ele tenha chegado. A sua vida é um lixo, tem sido um lixo. Desculpa falar dessa forma, francamente, mas é que não há outra. Eu não posso falar manso, suave, meigo, amável. Não, minha amiga. Eu tenho que falar a verdade. Só o deserto faz a gente cair na realidade, cair na real. Só o deserto faz a gente cair na real. E se você está passando um deserto desgraçado, graças a Deus por isso. Porque é no deserto que Deus fala ao coração. Inclusive, neste domingo, aqui no templo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, pela manhã, tarde, à noite, nós estaremos nessa campanha das 7 portas de Jerusalém. 7 portas. Uma das portas, a segunda porta, é a porta do lixo, por onde era despejado o lixo passava por essa porta. E nós convidamos você para neste domingo passar pela porta do lixo. Isso mesmo, sair desse deserto, passar pela porta do lixo e entrar no templo de Deus, na casa de Deus, e ter um encontro com Ele, e chegar no altar do Altíssimo. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o mundo, nós teremos essa campanha de fé para todos os que foram chamados, escolhidos, eleitos, mas que ainda têm resistido. Se você está resistindo, venha com sede em conhecer o Senhor Jesus. Não venha por causa do bispo A, B ou bispo Macedo, não. Não faça isso. Não venha na igreja por causa do pastor da igreja, não. Venha com sede para beber da água da vida. Venha com sede de beber do Espírito do altar. Venha determinada a isso, é tudo ou nada, é vida ou morte. Eu vou me entregar, porque eu não tenho mais para onde descer. Porque eu tenho convicção, certeza, de que se você está me ouvindo neste momento, ou logo mais, Deus escolheu você. É o que eu creio. Você crê? Então você e eu, nós cremos que o que está escrito aqui é para você, tanto quanto foi para mim. Não me escolhestes vós a mim. Não foi você que me escolheu a mim. Falar na linguagem popular. Não foi você que escolheu a mim, mas eu escolhi você. Eu escolhi você. Eu escolhi você e lhe dei um nome novo. Esse nome já está determinado para que você dê fruto e o fruto da sua vida permaneça e, obviamente, por toda a eternidade. É isso que Jesus fala para você. Eu nomeei você. Eu escolhi você. E se você está a sofrer ou sofrendo muito, 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 então é por isso, porque você está no momento ideal para nascer de novo. Não é assim que acontece quando a mulher está para dar à luz,
quando ela está para dar à luz, ela sente dores. Dores. Não sei que grau de dor ela sente, mas ela sente dores. Porém, quando nasce a criança, ela esquece das suas dores e abraça o filho do seu amor. É isso que Deus quer. Ele quer abraçar você. Deus te abençoe. Domingo agora, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, campanha para você sair por essa porta do lixo e entrar na porta do Reino de Deus. Até amanhã. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.